só e desarmado diante do perigo iminente num dia qualquer há 2000 anos. Meios de defesa? O próprio corpo. Assim começa a história do Taekwondo. A figura humana esculpida numa tumba datada de período anterior ao início da era cristã revela a posição muito parecida com a adotada pelos praticantes do Taekwondo hoje em dia. Além desse indício, há muitos outros que nos dão conta de ser o Taekwondo prática muito difundida naqueles tempos longínquos. A tumba de um monarca, descoberta pelo arqueólogo japonês Takashi Saito, tem pintada numa das paredes cenas da luta. E outro mural mostra grupo de mulheres dançando, enquanto ao fundo rapazes exercitam-se no combate de Taekwondo. Tudo nos leva a crer que esta arte de combate era muito apreciada pelos nobres. Outro relato importante conta que em 1592, cerca de 700 soldados da região de Kumsan combateram os japoneses na invasão de Hideyoshi, usando as técnicas de pés e mãos do Taekwondo. Primeiramente, a arte foi denominada de Sobak, depois Sobyokta, Kombek, Taekyon e, finalmente, como a conhecemos hoje, Taekwondo. Taekwondo ou TKD é uma arte marcial sul-coreana que originou um esporte de combate. Hoje em dia, é um esporte difundido em todos os continentes. O Taekwondo é um esporte integrante dos Jogos Olímpicos. O nome Taekwondo se origina da fusão de 3 ideogramas coreanos: Tai, pés, Kon, mãos, Do, caminho. Em sentido global, Taekwondo indica a técnica de combate sem armas para defesa pessoal, envolvendo destreza no emprego das mãos e punhos, de chutes voadores, de esquivas e interseções de golpes com as mãos, braços ou pés, para rápida destruição do oponente. Hoje em dia, o Taekwondo tornou-se olímpico, e em muitas academias, pratica-se o Taekwondo olímpico. Basicamente, é um esporte de chutes com muito poder de explosão. Nos Estados Unidos, país onde o karatê era a arte marcial predominante nos anos 1980 e 1990, o Taekwondo foi por muito tempo, ironicamente chamado de karatê coreano. As artes marciais coreanas vêm se desenvolvendo ao longo dos anos, mostrando que a Ásia não se limita apenas ao Japão ou à China. O Taekwondo é bem mais que medalhas, títulos ou promoções dadas aos vencedores de competições por aí afora. O Taekwondo é a capacidade de vencer uma dificuldade pessoal, é desenvolver outras áreas da vida pessoal por meio da ética empregada no treinamento do Taekwondo. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, teve seu batismo de fogo, quando foi um esporte de exibição, continuando com este status nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Em 1993, o esporte foi adicionado ao Programa Olímpico Oficial, integrando o programa a partir dos Jogos Olímpicos de 2000. História do Taekwondo. A mais popular das antigas artes marciais coreanas era o Taekyon, um dos segmentos do Soulbaek-do. Apesar da rica história em artes marciais, as artes marciais coreanas desapareceram na obscuridade durante o final da dinastia Joseon. A sociedade coreana tornou-se altamente centralizada e as artes marciais passaram a ser mal vistas em uma sociedade cujos ideais eram simbolizados por seus reis eruditos. Durante seu reinado, Joseon consolidou seu domínio absoluto sobre a Coreia. Incentivou o fortalecimento dos ideais e doutrinas confucionistas na sociedade coreana e importou e adaptou a cultura da China. No entanto, a dinastia foi severamente enfraquecida durante o final do século XVI e início do século XVII, quando as invasões pelos vizinhos Japão e dinastia Qing ultrapassaram a península, levando a uma política cada vez mais dura de isolamento, pelo qual a Coreia se tornou conhecido como o Reino Eremita. No entanto, o Taekwondo persistiu até final do século XIX. A arte marcial coreana surgiu como forma de renascimento depois dos conflitos e período de ocupação japonesa da Coreia, de 1910 a 1945, quando houve supressão sistemática da cultura da Coreia. Foi neste período que o Taekwondo ganhou um grande impulso e teve desenvolvimento expressivo, tornando-se um dos requisitos para ingressar na vida militar. Nesta época, os progenitores do Taekwondo foram enviados ao Japão,
sendo expostos às artes marciais japonesas, enquanto outros foram enviados para a China e Manchúria. Quando a ocupação terminou em 1945, as escolas de artes marciais, KANs, começaram a abrir na Coreia. Existem diferentes pontos de vista sobre as origens do Taekwondo. Alguns pesquisadores acreditam que o Taekwondo foi inteiramente baseado no Karatê, pois possui técnicas e posturas que são idênticas às do Karatê. Alguns acreditam que o Taekwondo foi baseado em antigas artes marciais coreanas, Taekyon e Soulbaekdo, ou foi resultado da fusão entre artes marciais coreanas e estrangeiras. O Taekwondo originou da fusão de 3 estilos de Karatê, o Shotokan, o Shudokan e o Shitoryu. Durante a invasão da Coreia pelo Japão, os jovens ricos coreanos eram mandados para o Japão, e lá, aprenderam as artes marciais japonesas. Retornando, criaram os KANs, mudaram os nomes, acrescentaram uma ou outra técnica e criaram o Taekwondo e as outras artes marciais coreanas. Em Portugal, o Taekwondo foi introduzido em Portugal em 1974 pelo Sporting Clube de Portugal, tendo sido nomeado oficialmente pela World Taekwondo Federation, o grão-mestre Chung San-yong, atualmente 10º Dan, primeiro dojo de Taekwondo em Portugal. Em 1978, foram formados os primeiros cintos negros portugueses, Nelson Costa, Alfredo Alcobaça, João Germano Oliveira, Pedro Pereira, Fernando Loio, João Loio, Paulo Reis, Carlos Alberto, Cabé, Eduarda Carvalho, Paulo Martins e tantos outros. Portugal conta ainda com 3 participações em Jogos Olímpicos de Verão. Pedro Póvoa nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. China classificou-se em 7º lugar na categoria de menos de 58 kg. Rui Bragança, que participou na mesma categoria de peso, menos de 58 kg, foi o primeiro português a ganhar um combate nos Jogos Olímpicos. Mas não chegou o esforço, e acabou por perder com o dominicano Luizito Pai por 4-1 nos quartos de final, classificando-se em 9º lugar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro. Rui Bragança, que em 2015 venceu os Jogos Europeus em Baku, Azerbaijão, na mesma categoria de peso. Hélder Gomes nos Jogos Surdo-Olímpicos de Taipei, China, 2009, classificou-se em 3º lugar, conseguindo assim o bronze para Portugal. Estes jogos são dedicados aos atletas surdos e surdos-mudos. Em 18 de novembro de 2018, Eduarda Costa Ferraz sagrou-se campeã mundial de Pomsai Taekwondo em Taipei, na categoria mais 65 ao serviço da seleção portuguesa. A atleta exerce a sua atividade desportiva no Clube de Taekwondo de Sintra, com orientação do mestre Sérgio Ramos. No Brasil, ver artigo principal, Taekwondo do Brasil. No Brasil, em julho de 1970 em São Paulo, trazido pelo grão-mestre Sang Min Cho, enviado oficialmente pela International Taekwondo Federation, com a fundação da Academia Liberdade de Taekwondo. Posteriormente vieram os mestres Sang In Kim, Myong Jae-an, Kyung-wan, Como Beng, Kun Jong-ko, Vo Jae-lee, Kan Sou-shin, He Song-kim, Yeon Ivan Park, Sum-yong Choi, Ju-yo-wo, Thibault Lee, Hong Sung-kyan, Sung Jang-hong, Yong Min-kim, entre outros, também se estabeleceram no Brasil, proporcionando um desenvolvimento maior da arte. Natália Falavigna, uma das maiores e mais vitoriosas lutadoras de artes marciais do mundo, é a brasileira com maior número de medalhas internacionais no Taekwondo em toda a história, única atleta no Brasil campeã mundial de Taekwondo nas categorias júnior, adulta e universitária. Atualmente, o Taekwondo é uma arte marcial muito praticada em vários locais do Brasil. Uniforme e equipamento de luta. Em campeonatos de lutas, os atletas deste desporto devem utilizar equipamentos de proteção com o objetivo de não ocorrer ferimentos em função dos golpes e diminuir o impacto por eles causado. Os equipamentos de proteção servem para proteger a cabeça, o tórax, região genital, pernas, pés, braços e mãos. A vestimenta ou uniforme usado, geralmente na cor branca de acordo com as regras da federação responsável, chama-se dobo. Federações: International Taekwondo Federation, ITF. Federação de Taekwondo criada na Coreia do Sul pelo general Choi Hong-hai. World Taekwondo, WT, World Taekwondo Federation. Sua sede Kukyeon. World Taekwondo Headquarters, foi criada pelo governo da Coreia do Sul. Songon Taekwondo Federation, STF. Taekwondo Songon. Criada pelo grão-mestre Ain-Ung Lee, em 1983. Diferencia-se de outros estilos por incorporar treinamentos mais amplos, como defesa pessoal, armas,
Sculpturas de madeira e programas especiais de acordo com cada praticante. Nas aulas, para além da luta competitiva, há treinos de defesa pessoal, projeções, torções e imobilizações. Para os cintos pretos, existe ainda a possibilidade de complemento dos conhecimentos com a aprendizagem do manuseamento de armas orientais. Dentre as armas treinadas no estilo, podem-se citar a katana, mutiaco, bastão, longo ou curto, tonfa, o popular cacetete, facas kama, entre outras. Javoyanvô Taekwondo, JTF. Criada pelo grão-mestre Clóvis Nunes Ribeiro em 1991. Grão-mestre Clóvis Nunes Ribeiro, brasileiro, casado, policial militar, 12º BPM e instrutor de Taekwondo JTF e Aikido. Natural da cidade de Cachoeira do Sul, RS, reside atualmente na cidade de Balneário Camboriú, SC. Mestre em artes marciais. Tendo experiência em vários estilos, resolveu fundar um estilo arrojado e moderno, que não perdesse a filosofia básica de toda a arte marcial. Começou no ano de 1991 na sua cidade natal, a implantar em sua associação o Taekwondo Javoyanvô, fundada em 15 de janeiro de 1993. Registrada em cartório número 3271, folha 159, livro A15, American Traditional Taekwondo Association, ATA. Criado pelo grão-mestre Jae-Ho Lee, coreano radicado nos Estados Unidos no ano de 1989, professa um estilo de taekwondo chamado Anju, tendo como seu maior representante e presidente o mestre faixa preta 8º Dan Agustin Garay Ramírez, na cidade de Lambaré, Paraguai. Este estilo está presente nos Estados Unidos, Paraguai, Argentina, Uruguai com professor Gabriel Garay, Itália com professor Quinto Dan Daniel Sanches, França e Alemanha.